E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar um garimpo que não foi pra mim, foi pra um inscrito do canal. O Gabriel, que é membro do canal, pediu pra eu dar uma olhada no garimpo que ele fez. O notebook que ele comprou aqui em Belo Horizonte, ele pediu pra eu dar uma geral nele. Só que quando eu fui abrir, ele usa metal líquido e eu nunca fiz manutenção, nunca fiz limpeza em computador, em algum equipamento que usa metal líquido. Então, foi bem desafiador, mas eu acho que vocês vão gostar do resultado. Vamos então para o vídeo. Valeu! Dessa vez não foi um garimpo que é pra mim, ou pra só fazer vídeo, ou pro canal, né, pra vender depois. O Gabriel, membro, inscrito, brother, né, membro do canal, olha só a mensagem que ele me mandou, deve ter alguns dias. Olha só, pra quem faz parte, né, dos membros do canal, na categoria trocador de pasta térmica, tem acesso ao grupo de membros no Telegram, que tem pouca gente, ó, 19 membros, a gente sempre fica trocando ideia aqui, ó, porra, o cara comprou um Tempra, bicho, difícil. Mas aí o Gabriel, o sobrenome dele é difícil, velho. Petrangelo. Gabriel Petrangelo me mandou uma mensagem na semana passada falando que tava garimpando um computador daqui de BH e perguntou se eu podia encontrar com o cara pra pegar o computador. Eu falei que eu não conheço o cara, que é complicado, mas se ele encontrasse num shopping, eu conseguiria pegar pra ele. Pô, aí ele até me mostrou que era esse computador aqui, pessoal, um Acer Predator Triton, que eu tava até... Ah, o cara já vendeu, né? É um Acer Predator Triton de 14 polegadas. É um computador que não acha fácil no Brasil. Quando acha, a galera pede 7, 8, 9 mil reais para um computador importado de 14 polegadas com hardware bem legal. Ele pagou 5.600 reais. E aí ele pediu para um técnico dele, da empresa que ele trabalha, para buscar o computador, que eu estava doente ontem, eu não consegui pegar. E ele falou, velho, você pode dar uma analisada nele para mim? Fazer uma limpeza, trocar a pasta térmica, que é a melhor coisa que você faz, e aproveitar e instalar o SSD que veio nele? Eu falei, claro, velho, desculpa, eu não consegui pegar. Então, hoje a gente vai fazer um upgrade nessa máquina aqui. Primeiro vamos dar uma testada nela. E olha só, eu não conhecia essa máquina. Aqui no canal a gente tem o Predator Helios de 15 polegadas. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Cara, o computador tá tão novinho, tem até o plástico aqui, ó. Nossa, tá muito novinho. 14 polegadas pra mim é o tamanho, assim, perfeito pro notebook. E olha só a diferença de tamanho. Esse daqui é o Helios 300 SE, que é o mesmo hardware praticamente. Essa daqui não sei se é uma 3060 ou uma 3070, esse daqui é uma 3060, tá? É o 300 SE de 15 polegadas e esse é o de 14. Olha só, cara, que fantástico. É exatamente a mesma máquina, só que num tamanho muito mais compacto. Olha isso, gente. Que fantástico que é esse computador, super portátil, super pequenininho e com hardware de fazer inveja. Então ele pediu pra gente testar pra ver se dá tudo certo, qualquer coisa ele desfaz o negócio, né? Acredito que pelo detalhe do computador, que tá bem novinho, não vai ter problema nenhum aqui. Deixa eu só desbloquear aqui, mostrar pra vocês. Esse aqui é o computador que o Vitinho, quando a gente viaja e tudo mais, leva pra trabalhar, pra editar, pra mexer no grupo. E velho, eu tô impressionado com esse daqui de 14 polegadas. Que computador bonitinho, cara. Nossa senhora. Deixa eu conectar na internet aqui pra gente fazer uns testes, já. Eu falei uma coisa errada. É uma RTX 4050. Esse é mais novo, de 13ª geração. Enquanto este daqui nosso é de 12ª. Opa. É de 12ª geração. A gente já fez upgrade nele, tá... Aliás, esse daí não tá com 16 GB, mas dá pra fazer upgrade. E esse também tem 16 GB, mas não dá pra fazer upgrade, tá? A gente vai desmontar ele, vamos fazer uma limpeza, ver como que ele tá por dentro, trocar a pasta térmica e instalar. Ele pagou 5.600, ainda veio com um SSD extra de 1 TB, que o antigo dono comprou pra colocar nele, mas não chegou a trocar. Então, antes da gente testar, vamos desmontar e ver como que tá. Deixa eu desligar o meu aqui. Esse computador da Acer é muito bom. Esse meu eu comprei usado também, de um seguidor. Ele tem essa queda aqui, tá vendo? Ele vendeu bem mais barato por isso, deu essa quedona aqui. A gente teve que comprar um carregador original pra ele. Mas tirando isso, é um computador muito bom. Meio barulhento, mas muito bom. Vou deixar aqui de lado pra ficar fazendo fundo. Cara, o 14 polegadas é bem mais levinho. Deixa eu até comparar o peso. Deixa eu ver se... Ih, bateria fraca? Não é possível, bicho. Tem que trocar a pilha desse trem. Oh, meu Deus do céu. Nossa senhora. Pia mais velha que a serra. Deixa eu trocar. Pera aí, galera. Pilha do Sonic. Pilha do Sonic, olha lá. Pilha do Sonic. Ah, essa pilha tá fraca também, não é possível, bicho. Então vamos lá, vamos colocar primeiro o de 14 polegadas aqui pra ver. 1.7 quilos, cara, bem levinho, peso do Galaxy Book 3 Ultra da Samsung. Agora vamos ver o de 15 polegadas.
2.3, então é bem mais pesadinho, sem contar com o carregador e tudo mais, né? E esse de 14 polegadas usa um carregador de, vamos dar uma olhada aqui, 230 watts, é um carregador bem forte, mas dá pra você carregar ele pela USB-C, claro que vai diminuir a potência dele, né? O de 15 polegadas dá pra fazer isso também, mas pelo menos dá. Cara, todo de metal, que computador bacana. E meus amigos, nessa faixa de preço, excelente. Vamos então desligar essa máquina aqui, desligar e já desmontá-la. Mas antes de eu continuar, deixa eu falar para vocês do patrocinador desse vídeo, que é o pessoal da Recoverit. Sabe aquele cartão de memória que você tirou rápido da sua câmera ou às vezes formatou sem querer e corrompeu ou perdeu arquivos importantes? O software Recoverit veio para resolver o seu problema. É uma suíte completa de recuperação de arquivos que tem tanto para Windows quanto para Mac. E olha, a de Mac já salvou meu pai uma vez no passado que ele deletou a pasta projetos inteira dele sem querer, pensando que era apenas um atalho. Ele ainda não sabia usar Mac, ele achou que era um atalho, deletou tudo, mas ajudou bastante. Se você já teve problema de deletar algo que não devia, como meu pai fez, né? Sabe como é uma situação desesperadora, né? Angustiante. E para isso a Recoverit tem várias ferramentas que te ajudam com até 99,5% de eficácia. Se for um SD card corrompido ou formatado por engano, você pode usar a ferramenta Recuperação de SD, que vai escanear seu SD card e vai começar a buscar tudo que foi deletado ou corrompido nele. Pode ser foto, vídeo, música, arquivo exe, documentos, o que for. E tem grande chance de recuperar. A dica que eu dou aqui, uma dica de usuário desse programa, é que se por acaso você formatou algo errado, para de usar o cartão, não fique escrevendo em cima dele, já coloca para escanear no Recoverit, beleza? Se quiser testar o software, clica aqui embaixo no link da descrição e confere. Ele já me salvou algumas vezes e eu acho que vale a pena você dar uma conferida. Dica, se o parafuso não estiver saindo, ó, coloca um imã na ponta, ó, aí você desparafusa e o imã puxa. Tá vendo aqui, ó? Olha lá, fica bem mais fácil para tirar os parafusos. Olha lá. Se for igual do Acer do de 15 polegadas, né? Se for igualzinho, os parafusos têm o mesmo tamanho. Então não tem problema misturar, não. Pronto, saiu tudo. Vamos tentar tirar com cuidado aqui essa tampa. Acer não é muito complicado de tirar, galera. É só travinha. Aí com uma espátula, alguma coisa fininha, a gente vai abrindo a lateral dele assim. Aí, ó. Agora consegui tirar. O único detalhe que ele tem, ele tá com um machucadinho aqui na ponta. Uma amassadinha. Nossa senhora, tá bem sujo, hein? Ó, tanto de pelo, rapaz. Vamos, primeira coisa, desligar essa bateria pra gente não mexer com ele energizado. Então, vou tirar o conector e vou desconectar aqui a bateria dele, pra gente poder mexer com segurança. Pronto, tá desconectado. Ele tem um slot apenas de SSD, como vocês podem ver aqui, e igual eu comentei, a RAM é soldada, então é 16 GB e 16 GB. Cara, tá bem sujo, viu? Nossa senhora, tá? Ó, bem sujo, a gente vai dar uma limpeza nele. Vou começar já fazendo isso, desmontando esse dissipador aqui. Música de suspense pra gente ver a situação. E muito ressecado. Nossa senhora, tá pior do que eu imaginava. Usa metal líquido. Puta. Isso aqui não era algo que eu estava esperando encontrar. Vou ter que mandar uma mensagem pro Gabriel aqui, que eu não tenho metal líquido. Eu nunca troquei um metal líquido, posso trocar, não tem problema, não tenho medo de trocar, mas eu não tenho metal líquido. Deixa eu mandar mensagem pra ele aqui. Primeiro que os thermal pads viraram assim, ó, todos ressecados. Isso a gente vai substituir. Eu tenho massa polar aqui, vou acabar com a massa polar, mas não tem problema não. O problema é metal líquido, cara. Tem até essa proteçãozinha em volta que eu vou deixar ela pro metal líquido não vazar, mas eu não tenho metal líquido. Tô fazendo aqui um vídeo pra você ver. Notícia boa, o computador tá muito novinho, vou trocar pra essa térmica e tudo. Notícia ruim, ele usa metal líquido. Eu não tenho metal líquido aqui no escritório, eu vou ter que comprar e esperar chegar. Então eu não consigo liberar esse computador amanhã pra você.
Mandei pra ele, vamos esperar a resposta dele. E bora fazer a compra então. Vou pegar uns thermal pads aqui, que a minha massa polar acho que não vai dar. Metal líquido, vi que a galera fala bem desse daqui, LT100. E uma fita Kapton, pra eu poder colocar em volta do processador e não ter problema. R$202, não é barato. Não é barato, meu Gabriel acabou de mandar mensagem aqui, vamos ver o que ele falou. Falando, querido, você me trabalha aqui agora. Rapaz, tô dando susto na hora que você falou isso aqui. Eu quero ouvir a notícia ruim. Falei, meu Deus do céu, mano. Nossa, será que é a notícia ruim? Mas ainda bem que é algo tranquilo, né? Trocar o metal líquido é tranquilo, né? Mais ou menos, Gabriel, mais ou menos. Não é muito tranquilo não, porque diferente da pasta térmica, o metal líquido é altamente condutor de eletricidade. Então, se vazar a qualquer coisinha do lado, vai torrar tudo e você vai perder seu computador, que não é barato. E eu vou ser muito sincero com você, eu não tenho condições de te pagar outro computador, tá? Então, eu espero que dê certo. E eu vou falar uma coisa aqui no vídeo, vai ser a primeira vez que eu vou trocar metal líquido. Mas, como eu topo essa doideira, bora lá, vou fazer a compra aqui. Tá aí, ó. Comprei em preparação. Tem que chegar na quinta-feira, porque eu viajo segunda, né? Até tá falando com o Gabriel aqui, que eu nunca troquei ele. Nesse você vai ter que tomar coragem, né? Porque agora já viu. Cara, que merda. Coloquei na... Colocou. Agora, se você cancelar um membro do canal, esse computador estraga, tô brincando. Vai dar certo, se Deus quiser. Aí, ó, esse é um aprendizado que você vai provar pra si mesmo, você consegue. E se eu queimar sua máquina, eu vou ter que te dar outra, né? Mas agora vamos esperar chegar. Eu vou deixar ela aqui até desmontada, não vou nem mexer. É outro dia, meus amigos, e olha o que chegou pra gente terminar o computador aqui do nosso amigo Gabriel, do seguidor Gabriel, que é membro do canal. Deixa eu ligar o softbox aqui pra dar uma iluminada. Aí, bem melhor, bem melhor. Tá uma bagunça porque a gente tá mexendo, tá com o equipamento, mas já limpei aqui, vou ainda limpar um pouquinho mais com óxido propílico esses chips e já eu volto. Aproveitar e mostrar para vocês o que chegou então. Chegou uma fita Kapton. Eu vou colocar em algumas partes para o metal líquido não ir para a região. Tá vendo aqui? É uma fita que aguenta até 400 graus. Comprei thermal pads também de 1 milímetro para colocar em alguns chips, que a massa polar vai ser exagero. Vendo aqui? Olha só. Bacana, a gente vai cortar ele do tamanho certinho. E a pasta térmica não, o metal líquido, meus amigos, que tinha uma marca melhor da Thermal Grease, porém não ia chegar. E eu precisava que chegasse hoje é quinta-feira, dia 10 de abril, porque senão não ia dar tempo de eu terminar o computador do Gabriel. Galera, vem com óxido propílico. O metal líquido que tá aqui dentro. Isso aqui é pra espalhar ele. Eu tô pensando, eu vou deixar o metal líquido por último. Eu vou colocar todos os thermal pads, pasta térmica e deixar o metal líquido por último. Já volto. Pronto. Tá tudo com massa polar e aqui thermal pad que eu cortei do tamanho certinho dos chips, né? Eu preferi usar massa polar nesses porque ela tem uma qualidade melhor. Galera, eu não consegui tirar 100% esse thermal pad rosa antigo porque eu não tive muito tempo com essa máquina. Eu tenho que terminar ele hoje, porque o Gabriel eu tenho que mandar pra ele ainda e eu vou viajar. Então ele tá sem notebook. Mas agora chegou a hora da verdade. Vou ter que passar Opa, tem uma sujeirinha aqui, ó. Será que isso daqui é metal líquido, cara? Deixa eu dar uma limpeza aqui. Eu esqueci também meu mini aspiradorzinho pra eu limpar o fan direito, depois montar e limpar o fan direito. Mas eu tirei bastante a poeira que tava aqui no intake dele. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fita Kapton aqui e aqui, porque isso daqui, esse azul, vai proteger e tem aqui no dissipador, tá vendo? E além disso, ele tem uma espuminha pra não deixar vazar metal líquido. Vou dar uma limpeza melhor aqui. Então, olha só, coloquei um pouquinho de fita Kapton aqui. Aqui do lado vai pegar aquela proteçãozinha azul que tem no dissipador. E a hora da verdade... Meu Deus, cara, isso tá me dando um pouquinho de ansiedade, viu? Porque o computador não é meu. Se fosse minha máquina, eu ia ter menos dó. Mas como não é minha, eu não posso fazer um vídeo queimei um Acer Predator que não tem no Brasil, é complicado. Antes eu vou testar pra ver qual quantidade que sai. Nossa, velho, sai muito. Ai, meu Deus. Não, vamos lá. Nossa, eu tô apertando muito. Ai, começou a sair. Pera aí. Puta merda, bicho. Olha a bolinha que forma, galera. Que trem esquisito. Sai, cola no processador. Não tá querendo colar no processador, bicho. Cola no processador. Aí, colou. Calma. Agora, tira com cuidado. Tampa. E com a espátulazinha que veio, tem que espalhar. Que trem estranho, velho.
Nossa, velho, que perigo, galera do céu. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu espalhei bem, tomei cuidado pra não cair e coloquei o que sobrou no dissipador. Eu vi a galera falando isso. Agora eu vou parafusar isso com muito cuidado pra gente testar. Eu não vou fechar o notebook, não vou trocar o SSD ainda. A gente vai fazer um teste de performance nele primeiro. Ai, meus amigos, que tensão, velho. Olha a situação da minha mão, cara, como que fica. Mas fechei, galera. Eu vou colocar a tampa, mas não vou parafusar ainda, porque eu quero testar pra ver se ele vai ligar e tudo mais. Deixa eu encaixar aqui. Encaixei, eu coloquei mais fita Kapton ali, porque eu fiquei com medo de vazar. Cara, que tensão que eu tô, viu, galera? Nossa senhora, vamos ver, velho. Opa, opa, sinal de vida deu. Boa! Pelo menos eu não estraguei nada ainda. Vamos rodar um teste de performance. Nossa, eu tô aliviado de um jeito. Puta merda, bicho. Tá, vamos agora baixar o CPU-Z e fazer um teste de performance aqui nesse processador. Deixar ele ligado um tempinho. Então, beleza, vamos lá. Aqui, ó. i7 13700H. Tá 52 graus, tá bem friozinho, bem friozinho. Agora a gente vai mandar um benchmark aqui. Vamos ver. Foi pra 90 graus. Mas o fan não tá rodando. Pera aí. Deixa eu ver o fan aqui. Modo ventoinha. Será que eu liguei máximo? Ah, não. Liguei, pô. Ele que tava no modo automático. Deixa eu colocar. Ele tava no modo silencioso, né? Agora tá no modo turbo. Pronto. Agora vamos. Bench. Vamos ver. Aí, ó. Bateu 92. Aí, ó. 78. Beleza. 80. Tá fazendo benchmark ainda. Agora tá funcionando. Agora tá funcionando. Ah, legal. Vamos colocar aqui Stress CPU. Vamos fazer um teste de stress aqui, deixar rodando um tempo. Deixa eu aumentar a velocidade para ver aqui. Quente ele não tá, não. No teste eu tô achando ele quentinho, cara. 92, ó. Ah, mas também tá puxando 80 watts no processador. Aí não abaixou o clock tanto. Eu não tô sentindo ele nada quente aqui, vou ser bem sincero pra vocês. Vamos deixar ele rodando um teste de estresse aí pra ver. É, e não vazou nada aqui. Cara, eu queria ter mais tempo pra limpar esses fãs. Eu tenho que terminar esse computador hoje. Ó, Gabriel, chegando aí, você leva pra um lugar só pra limpar o fã, velho. Dá com tempo, não precisa não. Ele tá ventilando bem, eu já tirei a poeira, mas tá com aspecto de feio, né? Vamos arrancar fora esse SSD então? Pronto. Agora a gente pode fechar tudo definitivo. Espero que eu não precise abrir novamente essa máquina. Muito novinha a máquina. O único detalhe que ela tem é aqui, ó. Tá vendo? Aqui e aqui, ó. Provavelmente a galera já abriram ela, porque tem um selinho de garantia. Mas aí o cara puxou muito forte aqui, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo desamassar. Pera aí. Aproveitar que ele tá aberto. Deixa eu ver se eu consigo entortar um pouquinho pra dentro. Aí, pô! Aí, caramba, ó, ficou retinho de novo, ó. Beleza, zero bala. Esse computador você puxa aqui por trás, ó. Vai devagarinho puxando por trás. Muito doido esse barulho iniciando, tá? Aí, beleza, tá na BIOS. Vou deixar ele aqui na BIOS rodando um tempo. E é outro dia já, meus amigos. Eu estou agora aqui, olha só. Reinstalei o Windows 11. Esse aqui é o SSD antigo do Gabriel. E tô baixando, usando uma placa de Wi-Fi externa. Porque, cara, às vezes acontece isso. O Windows 11 não reconhece a placa interna desse notebook. Aí, logo depois da instalação, eu mando aqui no update. E ele já começa a baixar tudo, galera. Ó, tudo da Acer mesmo, ó. Tá vendo? Tudo bonitinho. Driver da NVIDIA. Tudo bem legal. A única coisa que eu estou baixando por fora é o Acer Sense, o Predator Sense, que é para reconhecer os botões de ação, controlar o brilho do teclado, essas coisas. É esse botãozinho aqui que ativa ele. Aí quer ver, ó? Aí, ó, já ativou, tá vendo? Quer ver? Eu posso vir aqui, por exemplo, ventoinha. Aquilo que eu mostrei para vocês, ó, colocar no máximo, tá vendo? Vou deixar no modo automático. E a temperatura ficou bem melhor, ó, 59 graus. Depois que eu espalhei melhor a pasta térmica, ficou beleza. A CPU aqui 63, tá vendo? Tá de boa. Depois eu fiquei sabendo, na verdade, o Bruno da Pineapple Brasil, ele virou e falou o seguinte: véi, se for a LT100, ela não é um metal líquido muito bom. A galera compra ela porque ela é mais baratinha, e mesmo assim foi 150 reais essa merda, 120 reais essa merda. Mas ela não é muito boa. Só que o seguinte, como eu tenho que terminar esse computador hoje, aliás, eu tinha que ter terminado ontem, mas não deu, não dava pra chegar a outra. A Thermal Grease, que é 250 reais, não ia chegar a tempo.
tempo. Então eu vou levar essa daqui, vou deixar pro Gabriel esse metal líquido e avisei pra ele. Mas, vou mostrar aqui, agora a temperatura deu uma estabilizada. Eu tô instalando muita coisa, ó, tá com 59 graus, ele tá no modo automático que tá silencioso, tá vendo? Tá aqui equilibrado, né? Mas o cooler tá bem silencioso e tá instalando muito update. Se a gente ver aqui, olha só, galera, tá vendo ali, ó? O processador tá trabalhando, instalando muita coisa e, caralho, são 14 núcleos e 20 threads. Que computador massa. Eu até queria instalar Steam nele, fazer uns testes, mas acho que nem vai dar. Eu tenho que terminar isso rápido. Meus amigos, e agora está finalizado aqui o Predator Triton 14 polegadas do Gabriel, membro do canal. Fiz outros testes de performance, tá? Agora parece que o metal líquido deu uma assentada, vamos dizer assim, depois que eu espalhei melhor, igual eu comentei pra vocês. Deixa eu abrir o Predator Sense. Olha como tava rodando, 46 graus, cara. Tá muito friozinho o processador, tá muito de boa. Instalei já Steam pra ele. Aqui a gente desliga o modo turbo, ó, modo silencioso ligado. Cara, esse computador tem teclado RGB. Olha a espessura dele, que bacana, e nesse preço eu acho que ele mandou muito bem. RTX 4050 e 7 de 13ª geração, 16 GB de RAM, é o único ponto que eu achei ruim, é ser 16 GB de RAM, tá? Mas uma construção muito top, muito premium. E se fosse 32 GB, eu acho que eu correria atrás de um pra mim, porque como eu uso muito pra edição, 16 me atrapalha um pouco. E tá tão novinho, ó, que tem até o plástico aqui que eu não vou tirar, não. Vou dar uma limpadinha aqui, daqui a pouco tá um pouquinho sujo. Mas eu vou limpar ele e embalar pro colega do Gabriel buscar e levar pra ele em São Paulo. Recomendações que eu faria com essa máquina, daqui a uns 6, 7 meses, trocar esse metal líquido, tá? Colocar um da Thermal Grease, que é melhor, que não deu tempo de chegar a um mais topo de linha, né? Mas, no mais, usar pra moer, ele mandou muito bem nesse garimpo e é uma maquinazinha muito legal e valeu aí por você ter deixado eu dar uma analisada nela, né? Limpar, trocar o metal líquido, né? Nem passa térmica. Foi um pouquinho desafiador, eu fiquei um pouquinho com medo, não vou mentir, mas eu acho que deu tudo certo. Qualquer coisa me fala. E é isso, pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui. Ah, e um detalhe importante. E esse vídeo foi editado pelo Leandro, da produtora Wind. Eu vou deixar o arroba deles aqui embaixo. A produtora está começando agora, dá uma moral, ele é brother meu, e segue eles aqui embaixo, beleza? Ele faz esses vídeos com carinho e com uma qualidade, igual vocês estão vendo, excelente, tá bom? Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e falou, valeu, tchau.